Mano, meu cabelo tá parecendo aquelas povo de antigamente, não tem? Lá em cima, Deus me livre. Tá. Eu não ouvi a pergunta Cri, direito. cri. Tá ruim pra mim, porque minha internet tá ruim.
É, Não É porque nós tem temos bem nenhuma que mais dúvida, ou fazer menos. não. muita voz, Acredite. Mari. E aí nós fica intertido. É, Quando nós ficar quietinho assim, aí você pode é, continuar a aula. é isso. Mano, eu já li sobre isso, mas eu esqueci. E exportação é quando, tipo assim, eu tenho uma loja e eu mando a coisa da minha loja para outro país ou para outra cidade.
Como foi a pergunta? Verdade, também acho, viu? Eu já. Mas o que? Eu tinha 5, 6 anos, eu acho.
Mas o rio hoje lá, mas o rio hoje lá está assim por conta de alguns tempos, anos atrás, por várias construções de máquinas, fábricas, ou por causa da população mesmo que jogava lixo e tal, perto do rio.
É ela mesma, ela mesma.
Sim, ficou sim, ficou sim. Sim, sim. Amo um vídeo. Direitos humanos e desenvolvimento. Para mim, ao pensar nisso, me reporta diretamente a questão da dignidade, especialmente a questão da liberdade e da justiça. Quando eu penso em dignidade, eu me refiro às condições mínimas sendo atendidas. Eu me refiro àquela criança que não tem acesso, às vezes, à alimentação. E isso compromete a vida dela num futuro, desde a sua condição social e especialmente a sua saúde. Então, falar de dignidade é muito mais amplo. Enquanto eu estiver falando de erradicação da pobreza, de discriminação aleatória, de direitos lesados, eu não vou falar de dignidade. Eu não vou falar porque eu não vou conseguir evoluir. Que dignidade é essa? Que poder é esse que eu tenho de poder fazer as escolhas? Que me reporta a liberdade. Eu tenho a liberdade de escolha. Escolha de que se eu não tive acesso a muita coisa? O acesso que eu tive foi limitado. E aí a liberdade está muito ligada à ética e está muito ligada aos valores da sociedade. Por isso, quando eu falava da dignidade, eu tinha que ter oferecido o melhor para que a pessoa se sentisse inteira para poder fazer as suas escolhas. É o desenvolvimento integral desse ser humano. E isso passa, sim, pela dignidade para poder chegar na liberdade. E daí eu vou voltar a falar sobre a justiça. E que justiça é essa? Justiça onde eu não tenho os meus direitos básicos atendidos, onde eu vivo um processo de discriminação constante, onde eu não tenho acesso a uma educação de qualidade, e isso faz eu refletir então sobre essa questão da justiça. E uma coisa está imbricada na outra, porque eu não consigo separar. Eu não posso fazer uma leitura solta e isolada dos direitos humanos, sem considerar isso. É um contexto, é uma soma de coisas, e isso vai formar o cidadão. Eu convido a sociedade a pensar no desenvolvimento integral do ser humano a partir destas questões da dignidade, da liberdade e da justiça. Aí eu tenho sim uma sociedade transformada, eu tenho uma sociedade realizada, pronta então para fazer o uso aí dos seus direitos e viver plenamente como está previsto na lei. Tô ouvindo.
Sim, sim. Sim, sim. E era uma tangerina, um pouco. Forma diferente, com uma forma de efeito. Só pode funcionar em harmonia. Na harmonia do indivíduo com ele mesmo, do indivíduo com a coletividade e da coletividade humana
com a comunidade da vida. Está tudo relacionado e todas as ações que nós fazemos, elas interferem na vida dos outros. Não só dos que coexistem conosco, mas dos que estão por vir. Quando as pessoas convivem num espaço e elas percebem que aquele espaço é comum, é coletivo, ele envolve afetos, referências, aí elas se sentem em comunidade. É você trazer o que você entende por respeito e, enfim, para o espaço onde você nasceu, onde você cresceu, o espaço onde você se sente confortável, né? O que a gente chama de lar. Essa inter-relação, né? De poder mostrar nossas experiências, compartilhar, né? Quando as comunidades são mutiladas e as pessoas são separadas e são segregadas da vida em comum, nós temos sociedades adoecidas. A gente tem uma situação aqui na comunidade das diversas faltas de acesso, mobilidade, alimentação saudável, educação de qualidade, saúde, né? E com altos índices de violência também. Todo mundo aqui, por ser da periferia, vem com uma carga muito grande de histórias, assim, até desde os pequenininhos que a gente pensa, poxa, tem 5 anos de idade aqui que viveu muita coisa. E a gente saber entender e ter empatia por essas crianças. Fiquei bem surpresa de entender no processo aqui de conhecimento do território que a gente teria tantos problemas socioambientais, né? Então, o que eu encontrei aqui foi essa violência da comunidade sendo expressa nos espaços verdes. Então, desde destruição de jardins, né? As crianças com uma relação com as plantas de pouca sensibilidade, com atitudes agressivas com os animais, né? Trazendo um pouco da violência que elas vivem do muro para fora para o muro para dentro, né? Ocorre que, apesar de toda essa confusão no mundo contemporâneo, há sim muitas alternativas comunitárias, muitas vezes, na maioria das vezes, invisibilizadas, não percebidas, mas elas são muito potentes. É um reflexo do que a Julita é, na verdade. É um espaço onde pessoas do mesmo território conseguem compartilhar experiências, compartilhar ensinamentos uns com os outros. A Fundação Julita foi criada há 67 anos pelo Antônio Manuel. Ele tinha uma grande fazenda aqui na região e era casado com a Julita, que tinha um sonho que era destinar a parte mais ensolarada desse terreno para abrigar os migrantes que estavam chegando nessa região e não tinham, né, condições ainda de ter moradia, acesso à educação, à saúde. Elas expressam aquele momento em que as pessoas decidem não ser coisa. E quando eu tinha 15 anos eu passei pelo meu processo de transição capilar. Eu usava trança, mas eu também usava o cabelo liso, assim, e foi um baque, porque a gente está começando a entender sobre autoestima e como o mundo nos vê, assim. E aí eu raspei meu cabelo. Eu raspei meu cabelo num ato, assim, de loucura e de realmente não aguentar mais o que aquelas pontas lisas significavam para mim e não me reconhecer como pessoa olhando aquilo. E aí, quando eu pisei meu pé na Julita, todo mundo falou como eu estava maravilhosa, como eu estava linda, como aquilo eu estava incrível, e isso pra mim foi um choque, assim, porque eu estava me sentindo muito envergonhada, eu estava me sentindo muito insegura, e aí eu entrei aqui e esse espaço me acolheu, assim. Por o fato de conviver junto com essas crianças, né, estar no dia a dia delas, eu acho que marcou bastante foi essa aproximação, porque na própria rua a gente encontra essas crianças e eles te veem de uma forma diferente, uma forma de ser referência, né? De, acho que acreditar que a gente pode ser ferramenta de transformação, né? A nossa espécie, a espécie humana, ela está no momento em que é necessário decidir. Queremos nos preservar como espécie ou não? E se a resposta for positiva, queremos preservar a espécie humana tal qual ela chegou até esse momento, nós vamos ter que redescobrir esse sentido de comunidade e nos assenhorarmos desses bens comuns. Porque aqui é um espaço de desenvolvimento, né? A gente nunca entra na Julita de um jeito e sai desse mesmo jeito. A
A gente tem sempre uma mudança. A gente já colhe há alguns anos alguns resultados, alguns indicadores que demonstram que constrói valor, né? Desenvolve valor, né? Então, as crianças atuam hoje como uma espécie de agentes ambientais no sentido de estarem cuidando do espaço e dos elementos da natureza que existem aqui. Porque é um dos poucos espaços verdes que são bem valorizados, né? E eu acho que as crianças terem contato com esse espaço, respeitar esse espaço, eu acho que é fundamental, né? Porque é um espaço que a gente realmente reconhece como nosso, né? Comunidade, para mim, é isso, é você trazer tudo que você aprende de fora pro dentro, para onde você está hoje. É o principal, assim, nunca esquecer de onde você veio e para onde você quer ir, porque é a sua base e as pessoas onde estão ao seu redor é tudo que a gente acredita.
Isso vai Olá, seja bem-vindo ao Ecorama, que hoje convida você para refletir sobre as nossas comunidades. Você já notou que a gente perdeu os pontos de conexão com as pessoas e as organizações ao nosso redor? Apesar da globalização, da facilidade que a gente tem em conversar com uma pessoa lá do outro lado do mundo, acabamos esquecendo de quem está à nossa volta. Tá na hora da gente voltar às nossas origens. A comunidade sempre foi o local onde as pessoas e suas famílias moravam, trabalhavam e tinham vida social. Umas contavam com as outras para tudo. Hoje em dia, isso se perdeu. O especialista em desenvolvimento comunitário, Rogério Arns Neumann, explica que não adianta a gente só focar no crescimento de instituições, como por exemplo o sistema de saúde. Não é isso que vai trazer avanço social. Saúde não é só assistência médica, mas é um estado de vida. Isso significa que a saúde começa no dia a dia das pessoas. As famílias e a comunidade nem vão precisar do sistema de saúde com tanta frequência se tiverem melhores condições de vida, social, econômica e ambientalmente. Então, a gente precisa incentivar mais a participação das pessoas na sociedade. Ou, em um termo mais técnico, precisamos incentivar o protagonismo comunitário. Os moradores de um lugar têm que ser os primeiros a investir na transformação social da comunidade. E para haver desenvolvimento, o trabalho tem que estar focado nos talentos e nos recursos locais. Para que essas duas coisas aconteçam, reestabelecer a conexão entre as pessoas é fundamental. Olha só, no Real Parque e no Jardim Panorama, na zona sul da cidade de São Paulo, os jovens e suas famílias estão sendo incentivados a estabelecer essa conexão com a comunidade. O Projeto Casulo, além de oferecer oficinas e acesso a tecnologias que estimulam a criatividade e a construção do conhecimento, promove entre os jovens ações comunitárias. Eles se juntam para refletir sobre as características e as complexidades dos bairros, monitoram ações sociais e detectam pontos críticos que podem levar a melhorias das condições de vida no local. Agora, é muito difícil reconectar uma comunidade onde ninguém se conhece, né? Por isso, se você está pensando o que pode fazer no seu bairro, na sua comunidade, aí vai a dica. E se você recriasse ambientes onde a comunidade possa interagir? Promover um grupo de leitura é um bom começo. Todos fazem a leitura de um livro escolhido em grupo e depois se encontram para os comentários. A publicação pode até ter a ver com a própria comunidade ou seu contexto. Ou pode ser um livro com uma história X, não importa. O legal é manter o vínculo entre as pessoas. Você pode também promover ações de voluntariado em grupo. Chame as pessoas que moram próximas a você, mesmo que seja na sua rua ou no seu condomínio, e discuta o que pode ser feito no entorno em um esforço coletivo. Isso vai ampliar a sensação de pertencimento e vai ser como se você plantasse uma sementinha de uma sociedade menor, mais próxima e mais conectada. Um dos conceitos-chave em desenvolvimento comunitário é a confiança entre as pessoas. No documentário inglês Us Now, você conhece algumas iniciativas de uma sociedade que está reaprendendo a colaborar, a confiar nas pessoas e a promover ações coletivas onde o menos importante é obter lucro. Você encontra o filme na internet. É só procurar pelas palavras Us Now, legenda e português. E para se aprofundar no tema, você pode buscar o livro Desenvolvimento Comunitário baseado em talentos e recursos, da coleção IDES de
Eu não. Nunca não. Não. Eu respondi.
O quê? Falou de miojo? Miojo? Ah, tá. Amo miojo. Quando a gente vai no mercado, a gente compra uma caixa de miojo. Pra mim e pra minha prima. Amo miojo. Não. Falei não. Já ouvi falar sobre afrodescendentes e tal, agora turismo não. No dia 30 de julho, a cantora Beyoncé lançou na plataforma de streaming da Disney o álbum visual Black is King. O filme musical reconta a história de Rei Leão, com atores negros revivendo os personagens da trama. Curiosamente, a própria Beyoncé participou do live action do filme, lançado em 2019, dando voz à personagem Nala, além de ter lançado o álbum musical The Lion King The Gift, com canções inspiradas no filme. E são justamente essas canções que permeiam todo o novo álbum, exaltando a diáspora africana e reverenciando a ancestralidade negra. Para contar essa história, Beyoncé utilizou-se de um movimento estético-cultural chamado afrofuturismo. Você conhece esse movimento? Nesse vídeo, falaremos sobre ele e sua grande importância para a sociedade e cultura desde o século XX, e que passa por um crescente movimento de popularização no século XXI. Afrofuturismo é um termo usado para definir a relação da visão afrocêntrica com a ficção científica, colocando a negritude em um contexto de tecnologia e projeções sobre o futuro, uma crítica à realidade atual, destacando possibilidades de vivência negra em mundos que não são marcados pelo racismo e pela opressão. O termo foi criado pelo crítico cultural estadunidense Mark Derry em 1994. Para Derry, causava perplexidade a falta de ficção científica negra nos Estados Unidos, já que, abre aspas para Derry, afro-americanos vivem em um pesadelo de ficção científica, em que campos de força, de intolerância, invisíveis e intransponíveis, frustram seus movimentos, e a tecnologia é frequentemente usada contra corpos negros. No entanto, diversos artistas e obras de décadas anteriores já se valiam de uma perspectiva afrofuturista, antes mesmo de o termo existir. São trabalhos que incluem os quadrinhos da Marvel, Pantera Negra, onde o herói vem do avançado reino africano de Wakanda. Na música, o marco inicial é do jazzista Sun Ra, que desde a década de 50 investiu numa visão artística em que o lugar das pessoas negras era o espaço sideral, e não na Terra. Nos anos 70, George Clinton, pioneiro do funk americano, revestiu sua música e shows de referências cósmicas e futuristas. Já na década de 80, DJs e produtores negros de Detroit criaram o techno, uma música eletrônica que buscava escapar da distopia terrestre. Nesse caso, pouco importa a ordem do que veio primeiro, arte ou conceito. A questão toda é ser uma experiência afrocentrada. São pessoas negras usando elementos de tecnologia, do fantástico, para refletir a própria experiência e pensar em futuros possíveis que se opõem a uma estrutura racista. É um exercício de imaginação, que cria o espaço para se desenvolver a criatividade. É também um movimento que vai abarcar as mais diversas áreas do conhecimento humano. Sai do campo das artes, da literatura, e vai afetar as ciências, a filosofia e o pensamento, assim como o ativismo e a militância negra, até chegar à cultura pop. Nas universidades, infelizmente, não aprendemos sobre a filosofia africana, a história africana ou sobre a tecnologia sob o olhar africano. Afrofuturismo, portanto, é um movimento de resgate a um passado africano, debaixo das camadas da historiografia hegemônica contada a partir da Europa. O termo foi cunhado nos anos 90, mas como disse anteriormente, artistas já criavam obras nos mais diversos campos. Por exemplo, aqui no Brasil, Gilberto Gil compôs Cérebro Eletrônico em 1969. O que há hoje é uma retomada dessa estética africana, em várias frentes diferentes. Desse modo, não estamos falando de algo novo, mas de uma chegada do afrofuturismo com força na cultura pop. E isso tem muito a ver com a adaptação do cinema do quadrinho Pantera Negra em 2018, que provavelmente foi o primeiro contato que muita gente teve, onde muita gente pensou:
Nossa, existe uma ficção científica só com personagens negros. Nas ficções científicas tradicionais, você só tem um personagem negro, e a existência dele muitas vezes está ali para cumprir uma cota de diversidade, e não para tratar de questões raciais ou sobre a experiência negra, que é o que temos visto agora, nessas abordagens do afrofuturismo contemporâneo, mais interessadas em pensar como seria a experiência negra sem ter o racismo como elemento tão forte ou ameaçador na vida das pessoas. É um termo que vai, no seu significado, criticar a nossa realidade para tentar criar futuros diferentes. Citando a youtuber Natalie Neri, em palestra do TED, afrofuturismo é a ideia radical de que negros existem no futuro. A ideia central do afrofuturismo é exatamente essa: questionar o processo de escravização, que promoveu um apagamento das vidas negras, de todo um legado cultural, histórico, e questionar como essas violências se atualizaram até o presente, para chegar no genocídio que, infelizmente, ainda acontece hoje. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal. Eu tenho. Tem. Mentira, nem é meu, mas eu peguei emprestado. Assim como eu arco com ônus de ter uma origem escravizada e por isso eu tenho que negociar no mundo de algumas formas, a branquitude precisa arcar com ônus de ter uma herança escravagista. Você descortina o seu olhar para o mundo inteiro e não só para um lugar onde você se sente confortável e protegido. Os brancos não reparam. Quantos pretos estão aí na faculdade, na sua sala, estudando com você? Hoje, assim, representar personagens negros, narrativas negras, é uma certa responsabilidade de uma certa renovação, assim, do olhar que a gente tem. Qual é o personagem que foi construído para o negro no Brasil? Parece que a gente é de outro mundo, né? Sabe, aquela coisa do exótico, sabe? Ser exotificado, assim, enquanto corpo negro. A gente fala assim, ai, você é exagerada. Os negros sempre estiveram aí, você fica com esse assunto. Sempre estiveram aí, mas como que eles estavam?
O mito da democracia racial, ele é mesmo para criar confusão. É óbvio que eu ia achar que eu era feia. É óbvio que eu ia achar que meu cabelo era ruim. É óbvio que eu ia achar que meu nariz era grande. Existe toda uma construção. Quando eu era criança, eu assistia muita televisão e aí eu ficava vendo a Glória Maria lá. Naquele momento, durante muitos anos da minha vida, só existia uma mulher negra na televisão fazendo algo importante. Quanto mais a gente conseguir ser menos espectador, assim, e mais protagonista, essa referência é necessária, assim, porque eu sou um consumidor desse tipo de entretenimento, sabe? A gente tem uma discussão sobre o quanto isso pode ser uma urgência mercadológica. Mas é importante pensar a nossa permanência, sacou? A nossa presença nesses espaços, assim. O que mais me preocupa é a gente conseguir catalogar a história. Quando você tem essa ideia de fazer um doc desse com tanta gente, é abrir portal, é criar rede. Naturalmente a gente ia se reconectar, essas pessoas vão se reconectar. Que é exatamente o contrário dessa perspectiva do colonizador, que é uma só, né? Que é de quem vem para matar e pegar. É uma perspectiva de quem está do outro lado, é de quem recebeu o colonizador, sobreviveu a ele, aprendeu a música dele, não deixou a sua morrer, se apaixonou pelo colonizador, cuspiu nele, está correndo atrás para cuidar do que aconteceu no passado, ao mesmo tempo aqui no futuro, sabe que está tudo junto. São corpos poliglotas, assim, cheios de referência. E mais resistentes, né? Afronta, então. Só faltou Gil. Vai, Brasil! Só faltou Gil. É. São 40 milhões de brasileiros que moram em residências insalubres. Isso quer dizer que 1 a cada 5 pessoas no nosso país não mora bem dentro da própria casa. Então, uma responsabilidade do Moradigna, o sonho grande do Moradigna é estar em todas as comunidades do Brasil que precisem desse tipo de serviço.
O começo do Moradigna foi muito interessante e eu acho que desmistifica muito quando a gente fala de empreendedorismo, porque quando a gente fala de empreendedorismo as pessoas acham que tem que arrumar um investidor, que tem que ter um espaço ideal, que tem que ter o local ideal e na verdade o conceito do Moradigna é muito o contrário disso, né? A gente começou literalmente com quem eu era, com quem eu conhecia e com o que eu tinha. A ideia do Moradigna surgiu pela necessidade que eu passei morando aqui nesse terreno, nessa casa que hoje é o Moradigna. A gente está no extremo da Zona Leste de São Paulo e por estar no extremo da Zona Leste de São Paulo, a gente está numa região de periferia e sempre sofreu com diversas problemáticas. Uma das principais problemáticas que a gente sempre sofreu aqui nessa casa, nesse terreno, foi a questão de não conseguir terminar, não conseguir ter uma casa salubre. O Moradigna já existe há mais de 3 anos, a gente vai fazer 4 anos agora em outubro. A gente ainda não chegou onde a gente quer chegar, a gente chegou muito longe já, com certeza, né? De uma empresa que começou com R$0 de capital, de um moleque de 18 anos, do Jardim Pantanal, extremo da Zona Leste de São Paulo. Chegar onde a gente já chegou é muito representativo. O Moradigna já fez mais de 500 reformas, são 2.000 pessoas impactadas, uma empresa que já faturou mais de R$2 milhões. As nossas reformas elas têm que durar 5, 6, 7 dias no máximo, porque são famílias que estão em condição de insalubridade. Sem contar que as famílias não têm um segundo banheiro para usar enquanto a gente estava reformando o primeiro. Então a reforma ela precisa ser eficiente para ser rápida e para a gente causar essa transformação nas casas. O Moradigna começou aqui no Itaim Paulista, no extremo da Zona Leste de São Paulo, mas hoje a gente atende toda a Zona Leste de São Paulo, de Guarulhos a Itaquá até o Tatuapé, a gente atende toda essa zona. Até o final do ano a gente quer expandir para a Zona Norte de São Paulo e começamos os protótipos em alguns bairros do Rio de Janeiro, Bangu e Realengo. Eu moro aqui há 40 anos. Procurei o Matheus por conta das condições de pagamento em primeiro lugar. Era difícil da gente concluir a obra. A gente tinha a necessidade de uma obra um pouco rápida, né? Já estava se protelando há muito tempo. É uma sensação de gratidão, né? Porque a gente encontrou no Matheus uma parceria, né? No caso, eu e meu esposo, nós tínhamos o sonho e achou quem embarcasse no sonho da gente. O que eu costumo falar é que a casa é uma plataforma. Ela é uma plataforma que potencializa as coisas boas ou coisas ruins. Então, porque a sua casa é sua segunda pele. Se você não pode morar bem dentro da sua própria casa, onde mais você vai morar bem? Então, a gente vê diversos relatos de famílias que melhoram a saúde, que crianças começam a estudar por conta que agora o ambiente é iluminado. Quando a casa da pessoa é uma casa digna, é uma casa saudável, é uma casa que traz boas referências para aquela família, potencializa os resultados de todos os moradores.
Sim, sim, achei super bacana. Todo mundo morreu. Meu Deus. Olha só, gente. Meu Deus. Coloca. A comida, ela junta as pessoas, né? Ela é a maior rede social do mundo, tá ligado? Não tem outra rede social maior do que a comida. Então você utilizar a gastronomia como ferramenta de transformação social das pessoas que estão aqui, cozinhar é o menos importante, entendeu? A gente só precisa estar junto. A cozinha escolheu que eu estivesse nela e não eu escolhi estar nela. Nunca foi uma opção estar na cozinha. A saída no Brasil acontece num momento tenso em São Paulo. Várias coisas foram acontecendo dentro da quebrada, tá ligado? A gente queria só sair da quebrada, porque não dava mais, né, mano? Você já não tinha perspectiva nenhuma. Em Lisboa eu conheço a cozinha, uns 22 anos. Daí fui lavando pratos, tá ligado? Depois fui trampar num restaurante como garçom. Por acidente eu fui parar dentro de uma cozinha cozinhando. Então não tinha cozinheiras, né, dentro do outro restaurante onde era garçom, porque elas não foram. A dona me chamou para cozinhar. Eu falei que ia, que sabia, e liguei pro chefe de cozinha do outro restaurante que eu lavava prato. Ele falou, fica aí no telefone que eu vou te falar o que você tem que fazer. Tinha uma frase que me norteava que era: a gente precisa voltar pro lugar de onde a gente veio para saber se realmente a gente ainda pertence àquele lugar. Naquele momento eu decidi estar aqui, ensinar o que eu aprendi. Era essa a missão. Nasce aí o Gastronomia Periférica. A gastronomia periférica tem várias frentes, tá ligado? A escola de gastronomia, que é a nossa frente social, e aí a gente tem vários serviços: o aplicativo, o catering, os produtos. Eu tenho uma cerveja, tenho uma marca de roupa, tenho o livro. Toda a grana adquirida dentro desse processo, ela é reinvestida dentro da escola. Então o cara contratou o catering nosso, pagou pra gente. A gente paga os nossos alunos, os alunos da escola de gastronomia trabalham com a gente, pega a grana, coloca na escola. O dinheiro do aplicativo, coloca na escola. Então a gente faz todo o dinheiro de vários bagulho virar um só. O aplicativo, ele é um grande indutor de fortalecimento da economia local na quebrada, tá ligado? Porque se a pessoa tá ali, dentro do telefone dela, vendo que tem uma hamburgueria, que tem um sushi, que tem um churrasquinho do tiozão, ela vai comprar ali. Ano passado a gente fez o primeiro piloto da escola, né? Foram 350 inscrições, a gente fez 20 matrículas, formou 15, né? Esse ano a gente começou com um curso de panificação, né? Formamos aí também mais 13 alunos. Quando eu entrei no Gastronomia Periférica, na verdade, eu achei que eu ia aprender só a cozinhar. Só que aí, conforme foram passando as aulas, minha história na minha cabeça mudou completamente. Era muito mais trazer o conhecimento aqui para nossa comunidade. E aí, dentro desses alunos que fizeram oficina com a gente, tinham, sei lá, estavam 12, 14 anos, hoje estão com 18, 19 anos. Você tem moleque tipo, que me manda mensagem e fala assim: meu, eu só não fui pro crime porque eu tive a gastronomia como ferramenta, assim, né? O futuro é periferia. A gastronomia periférica tem que estar em todas as periferias do Brasil, tá ligado? Fazer comida dentro da quebrada é gastronomia periférica. Seja fritando um ovo ou comendo uma feijoada no final de semana.
É, eu também gostei, foi super bacana. Você vê ainda que a mulher fala que quando ela entrou, ela não aprendeu só a cozinhar, né? Mas sim aprendeu várias outras coisas e ela levou aquilo para a comunidade também. Isso. Aham. Beleza, beleza. Tamo junto. Cri, cri, cri. Oiê. Cri, 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 cri. Sério? Cri, 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 cri. Né, véi? Uhum. Verdade, verdade. Ô, Mari, no caso, as aulas do professor Kleber não vai estar disponível no YouTube, sim no Classroom, né? Entendi. Tamo junto. Valeu, Mariana.